Mais uma vez, na continuidade deste trabalho, estamos apresentando mais uma gravação relacionada com o tema A Gênese e a Vida. Hoje a gravação número 17. Nós precisamos agradecer aos préstimos do nosso irmão Gastão Gal, que nos está ensejando a oportunidade de transferir para o Facebook, inclusive com o embelezamento das imagens que ele coloca na sequência das gravações. Mas antes, nós suplicamos a divina providência aos irmãos espirituais, em nome de Jesus, que nos proporcionem a ajuda da qual temos necessidade para que possamos ser bem-sucedidos na realização deste objetivo, desta meta que, como já dissemos várias vezes, é de longo percurso, já que nos estamos propondo não só fazer a apresentação do conteúdo do livro A Gênese segundo o Espiritismo, como também acrescentando certas interpretações científicas quando se torna necessário, para que estas exposições fiquem de acordo com a visão que nós espíritas precisamos ter a respeito da Gênese e da vida. Assim, nós vamos hoje dizer que os milagres, segundo o Espiritismo, praticamente pode-se dizer que não existe. Mas sim, nós somos ainda limitados. E nos nossos limites, não conhecemos todas as leis, as quais sempre servem como base para explicar os eventos que acontecem em termos de evolução da vida e em termos de gênese, num sentido global. A tradução etimológica da palavra se traduz como evento extraordinário, admirável, surpreendente. Do ponto de vista acadêmico, é definido como a ocorrência de um fato pelo poder divino e que contraria as leis conhecidas da natureza. Essa é a tradução etimológica, inclusive que encontramos nos dicionários. Atualmente, porém, essa palavra, como tantas outras, perdeu o significado primitivo. De modo geral, tornou-se a aplicação ser restrita a uma ordem particular de fatos. No entendimento das massas, um milagre significa um acontecimento sobrenatural. No sentido religioso, que não é a interpretação de nossa doutrina, é uma derrogação das leis da natureza, por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Só por metáfora, essa palavra, para nós, se aplica às circunstâncias ordinárias da vida. Para as pessoas possuidoras de conhecimentos limitados, é aceitável o inexplicável, que é um dos caracteres do milagre, por ser contrário às leis naturais. No momento em que encontra uma explicação, já o milagre deixa de ser considerado como tal, por mais espantoso que seja. O que para as igrejas dá valor aos milagres é precisamente
a origem sobrenatural deles e a impossibilidade de serem explicados. A Igreja se firmou tão bem sobre esse ponto que o assimilaram os milagres aos fenômenos da natureza. Constitui para ela uma heresia, um atentado contra a fé, tanto assim que excomungou e até queimou muita gente por não ter querido crer em certos milagres. É claro que nós precisamos ilustrar, por exemplo, pessoas que tinham percepção mais aguçada, capacidade analítica, compreendiam que na guerra mantida pelos hebreus contra os amorreus não era possível que Josué, erguendo as mãos para os céus, sustasse a movimentação do sol, ou melhor, sustasse a movimentação da terra, para que o dia fosse mais longo, e assim, dentro da crença judaica, pudessem continuar a batalha, já que uma guerra promovida por este povo era contrário às leis divinas se fosse ocorrida realizada durante a noite. Feita essa pequena digressão explicativa, é preciso que digamos ainda, outro caráter do milagre é o ser insólito, isolado, excepcional. Logo que um milagre se reproduz, quer espontânea, quer voluntariamente, é que está submetido a uma lei. E desde então, seja ou não seja conhecida a lei, já não pode haver milagres. Aos olhos dos ignorantes, as ciências fazem milagres todos os dias. Se um homem morto for chamado à vida por intervenção divina, realmente tal fato seria um verdadeiro milagre, por ser esse um fato contrário às leis da natureza. Mas se em tal homem houver apenas a aparência de morte, se lhe restar uma vitalidade latente, e a ciência ou uma ação magnética conseguir reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas, ter-se-á dado um fenômeno que é considerado natural. Mas para o vulgo ignorante, o fato passará a ser miraculoso. Se uma pessoa lançar uma pandorga ou um papagaio na proximidade de uma nuvem, e se de tal nuvem projetar-se uma centelha elétrica, tal como fez Benjamin Franklin, e faça com que esse raio caia em uma árvore, destruindo-a, certamente será pelas pessoas leigas como armado de um diabólico poder. Houvesse Josué, como disse, detido o movimento do sol, ou antes da terra, e teríamos aí um verdadeiro milagre, porquanto nenhum magnetizador existe dotado de bastante poder para operar semelhantes prodígios. Nos séculos da ignorância e obscurantismo, especialmente impostos pelas igrejas do passado, que pregava que fora da igreja não existia salvação, os milagres aconteciam abundantemente. Todavia, na proporção em que as ciências conseguiram libertar-se do jugo e comando impostos pela igreja, descobriu leis e restringido foi
o círculo do maravilhoso constituído pelos milagres. A ciência expulsou, ou melhor, a ciência encontrou seu último refúgio, ou melhor, libertou-se do último refúgio, porque na verdade a ciência era subalterna da opinião das igrejas dominantes. Está demonstrado cientificamente que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, força que espontaneamente atua em concorrência com a força material. É preciso que digamos que os iluministas que vieram, que encarnaram na Terra ou reencarnaram, lançaram luz geradora do entendimento e viabilizaram as condições por meio das quais, passo a passo, os pensadores foram libertando-se dos dogmas que eram cristalizados no tempo e aos quais eram subalternas, pois que não existia como a ciência se antagonizar com os ensinamentos religiosos. E aqueles que procedessem de maneira diferentes eram condenados, perseguidos ou destruídos como hereges. Mas o Espiritismo faz que voltem ao sol dos efeitos, ao rol, vamos dizer, quero dizer, o Espiritismo faz que voltem ao rol dos efeitos naturais, os que dele haviam saído, porque, como outros, também tais efeitos se acham sujeitos a leis. Se o maravilhoso for expulso da espiritualidade, já não terá razão de ser, e só então poderá se dizer que passou o tempo dos milagres. É preciso que observemos as ponderações feitas por Kardec, que foi orientado pelos espíritos de verdade. Foi atual no passado, em 1868. É atual no presente e terão atualidade no futuro, embora seja sempre uma porta aberta para novas luzes que surgem. Para novas luzes que surgem e surgirão, em decorrência da constante evolução científica amealhada pela humanidade, no campo da ciência, no campo da filosofia e no campo da religião, porque Cristo e seus ensinamentos estão interiorizados em nós. Cristo é o nosso modelo, aproveito a oportunidade para dizer, é nosso guia e também é guia da humanidade. Embora toda a humanidade não tenha aceito ainda a evidência desta afirmativa. Nos estudos da nossa doutrina, é preciso que iluminemos o nosso entendimento. O Espiritismo não faz milagres. Deixemos bem claro este fato. Nem contraria as leis naturais, mas vem a seu turno fazer o que cada ciência fez. Revela novas leis e explica os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis. Esses fenômenos todos, é certo, repreendem ou se prendem à existência dos espíritos e à intervenção deles no mundo material. E isso é, dizem,
ou em que consiste o sobrenatural. Mas, então, seria necessário que se provasse que os espíritos e suas manifestações, contrária às leis da matéria, que teria que ser provado que nas manifestações não existiria leis conhecidas. Todavia, acontece que as leis existem e são nossas conhecidas. Embora admitamos, ainda existem fatores limitantes que vêm a ser conquistas a serem feitas no nosso progresso, porque muitas leis ainda nos são desconhecidas. A alma que sobrevive ao corpo é o espírito, é o ser principal, que não morre, que é eterno, a partir do momento em que Deus o constituiu. Ao passo que o corpo, santuário divino, que Deus nos deu, nos enseja em cada existência corpórea. Em cada existência corpórea é um acessório. O corpo é um acessório, oriundo da terra e sujeito à destruição. O espírito está sujeito às leis que regem o princípio espiritual, como o corpo está sujeito às leis que regem o princípio material. Mas, como estes dois princípios apresentam necessária afinidade, como regem e incessantemente um sobre o outro, de ação simultânea, deles resulta o movimento e a harmonia do conjunto. São duas partes de um mesmo todo. Não é tão natural uma quanto a outra, não sendo, pois, a primeira, espírito e perispírito, uma anomalia na ordem das coisas. Durante a encarnação, o espírito atua sobre a matéria, por intermédio do seu corpo fluídico, ainda chamado de perispírito, dando-se o mesmo quando ele está encarnado. Como espírito, e na medida de suas capacidades, faz o que fazia como homem. Apenas por não ter o corpo carnal para instrumento, serve-se, quando necessário, dos órgãos materiais de um encarnado que vem a ser o que se chama médium. Procede como um que, não podendo escrever por si mesmo, vale-se de um secretário, ou que, não sabendo uma língua, recorre a um intérprete. O secretário e um intérprete são médiuns de um espírito. Outras modalidades de efeito são produzidas pelos espíritos da dimensão espiritual, porque, não sendo encarnados, atuam por modos que parecem sobrenaturais, valendo-se de agentes que estão na natureza e se dão em virtude de certas leis, nada existindo de sobrenatural ou de maravilhoso. No campo da eletricidade, quando essa modalidade de energia era desconhecida, e desconheciam-se as leis pelas quais as mesmas ocorriam, as interpretações estavam no campo do maravilhoso e sobrenatural. O mesmo se dá com os fenômenos espíritas,
que não são mais aberrantes das leis naturais do que os fenômenos elétricos, fenômenos acústicos, fenômenos luminosos e outros, que serviram de fundamento para crenças supersticiosas. Para ilustração, de parte dessas afirmativas, mencionamos os casos de materialização de espíritos estudados por William Crookes durante 3 anos consecutivos, que analisou o ectoplasma como o caminho, o meio de materialização da entidade espiritual, identificada pelo nome de Katia King, usando os préstimos da médium Florence Koch. Ainda hoje, no campo científico, o cientista mencionado é lembrado como o inventor da lâmpada de raios catódicos e outros trabalhos mais de relevância no mundo científico. William Crookes era membro da Academia Real de Ciências, em Londres. Citamos essas informações porque as mesmas conferem a credibilidade imprescindível a nossas afirmativas. Ele afirmou, para a desilusão dos mecanicistas da época, que as almas são sobreviventes da morte do corpo e, na verdade, não morrem e podem realmente se materializar. No livro feito pelo mesmo autor, que pode ser adquirido nas editoras e traz por títulos Fatos Espíritas, existem pormenorizadas informações a respeito e que as pessoas que têm curiosidade ou mesmo necessidade de aprender, recomendamos tais obras. Assim como também o livro que traz por título Magnetismo e Espiritismo, e assim existem inúmeras obras dentro da doutrina espírita que falam e analisam os fenômenos espíritas no campo da materialização de entidades espirituais nos mesmos moldes como aconteceu quando Cristo, após sua morte, materializou-se e passou a ter um convívio com seus discípulos por um longo tempo, dando por concluídos seus ensinamentos, que constitui, podemos dizer, o cristianismo da atualidade e que foi vivenciado no passado e prossegue sendo vivenciado por nós no presente através da doutrina do Consolador Prometido, que é uma concretização dos ensinamentos que foram formulados por Cristo quando disse da sua profecia, que num dia iria rogar ao Pai e ele nos enviaria um outro Consolador. Este outro Consolador, no conflito das interpretações, nem sempre é aceito como sendo nós. No entanto, nós sabemos, nós somos os trabalhadores de última hora e pregamos a doutrina do Consolador prometido por Cristo. Entretanto, dir-se-á, admitis e a mantê-la no espaço sem apoio? É possível, se é possível levantar uma mesa. Entretanto, dir-se-á, vou repetir de novo, admitir-se que um espírito possa levantar uma mesa e mantê-la no espaço sem apoio? Não está aí uma derrogação das leis? Das leis conhecidas, eu digo que sim. Conhece-se, porém, todas as leis? Antes que houvesse conhecido a força dos gases que viabilizam o mais pesado que o ar flutuar, quem diria que uma máquina pesada, transportando muitas pessoas, poderiam flutuar, contrariando aparentemente as leis da gravidade?
É claro que ao vulgo no passado, isso pareceria maravilhoso, diabólico. Aquele que houvesse proposto uma mensagem através de uma longa distância, teria passado por louco se o fizesse. Teriam acreditado estar com o diabo, às suas ordens, porquanto só o diabo seria capaz de andar tão depressa. Nós temos, nas bibliografias que traduzem o passado, informações realmente de contradição e discordância da Igreja Católica, que inclusive discordou e disse que na outra extremidade do telefone e do rádio existia o diabo falando e que aquilo não era possível. Hoje, ou melhor dizendo, ilustrando ainda, nós temos exemplo dos aviões, mas também temos os exemplos dos helicópteros que flutuam no ar, que permanecem parados no espaço contrariando as leis da gravidade. Nós temos o fluido cósmico universal que envolve a Terra inteira e que permite a propagação das ondas eletromagnéticas com a velocidade da luz, como hoje cientificamente está comprovado. Portanto, quando as mensagens se propagam através da Terra com a velocidade da luz, nós não estamos loucos e nem temos parte com aquilo que era chamado diabo, porque para nós também o diabo não existe. Hoje, porém, estes e muitos outros fatos são corriqueiros e comuns. Por que, pois, um fluido careceria de propriedades que viabilizassem tais circunstâncias? Por que o hidrogênio diminui o peso do balão e o mesmo sobe? Na medida em que investigações, identificações de leis desconhecidas, somadas aos fatos que aconteceram no mundo insólito, vamos percebendo as outras coisas que o mundo no tempo de Cristo não podia saber, porque não as conheciam e não as viam. Os balões, inclusive, foram utilizados no passado como instrumento, como veículo de transporte. E sabe-se que a rarefação dos gases, pela criação do calor insuflado dentro dos balões, viabilizava a diminuição da densidade e por este motivo acontecia a ascensão dos balões. E que os gases apresentam propriedades onde uma das características é a diferença de densidade de cada um em relação ao outro. Então, hoje a humanidade progrediu tanto que chegou ao grau no qual percebem as verdades. Aquilo que vemos são feitos de coisas que não vemos. Isso é uma cópia, quando digo assim, do pensamento dos místicos do passado, que já estavam vislumbrando estas verdades, e assim se expressaram e disseram uma realidade. Por acaso os átomos, os elementos que constituem a tabela periódica classificada por Mendeleev não são formadas a partir do fluido cósmico universal? Não são, por acaso, energia pura e que, quando desintegrados, liberam essa energia com propriedades destrutivas incríveis, como aconteceu em Hiroshima e Nagasaki? Então, aquilo que víamos, que era matéria, era constituído por coisas que nós não víamos. Ou seja, a matéria sólida é formada a partir dos elementos combinados entre si para perfazerem as substâncias. No entanto, isso tudo é de pleno conhecimento do mundo da química. No entanto, hoje vamos mais longe. Sabemos que o fluido cósmico universal, ou energia pura, é o hálito divino, seguindo os dizeres de André Luiz, a partir do qual
aconteceu a formação dos elementos. Nós já passamos por essas ideias e por isso pedimos até desculpas por estarmos sendo repetitivos, mas acontece que são análises detidas em fatos não muito comuns e como recurso de melhor luz em termos de entendimento da parte de todos nós, vale a repetição. Não há efeitos sem causas. Os efeitos são maravilhosos. Os efeitos inteligentes só podem ser atribuídos a uma causa mais inteligente. Esta causa é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus é o autor de todas as causas componentes dos vastos campos científicos e são os efeitos por nós interpretados. Nós, inclusive os mecanicistas, limitados e providos de visão tubular, apenas se apropriam do seu saber, das leis e princípios pelos quais o universo foi feito e nele impera o Deus Supremo, Criador e detentor de todos os conhecimentos criativos. Na medida que interiorizamos os conhecimentos que regem a vida, os mundos, as galáxias, que mais vamos crescendo em direção a Deus. A grande meta que é a de sermos espíritos puros, sábios e benfazejos, porque realizando este trajeto nos aproximamos daquele que é o Criador de tudo o que existe no universo, inclusive Criador de nós mesmos. Para que nos tornemos co-criadores num dia do Pai, é preciso que vençamos todas essas etapas evolutivas. E essas etapas evolutivas, considerando que é muito vasto e infinito os conhecimentos da mente suprema, da causa inteligente e primária de todas as coisas, nós precisamos passar muito tempo dentro da eternidade. E por muito tempo precisamos progredir e aprender através da pluralidade das existências nos mundos habitados pelos processos reencarnatórios. É claro que chega a um ponto no qual as reencarnações não mais se fazem necessárias. É adequando a personalidade alma, tendo percorrido todas as suas etapas evolutivas, principalmente no campo dos ensinamentos evangélicos deixados por Cristo e também dos campos científicos, seremos espíritos sábios, puros e benfazejos, para participarmos na obra infinita na qual Ele, o nosso Deus, é onipresente. E assim, prezados irmãos, concluímos mais uma gravação. E agora desejamos agradecer aos bons espíritos que estão nos ajudando. E quando digo bons espíritos, me refiro que está acontecendo o auxílio para todos os componentes da Cavile, que todos possam ser abençoados e, não obstante nossas imperfeições, que possamos prosseguir interpretando as verdades evangélicas, lançando luz do caminho do entendimento, para que dentro de nossos propósitos possamos corresponder às expectativas dos espíritos, especialmente irmãos componentes da organização que poderemos chamar Colônia Maria de Nazaré, mas também outras colônias espirituais, inclusive a colônia O Nosso Lar, tão conhecida através dos préstimos informativos do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. E que possa a espiritualidade vibrar, criando vibrações de amor,
que de alguma forma possam estas vibrações atingir as potencialidades boas, porque Deus criou em nós potencialidades boas e pequenas em tamanho, mas que precisam, por nosso próprio trabalho, atingir um alto grau de desenvolvimento. Que essas potencialidades permitam ou permitam-nos a sintonia deste divino amor que sabemos não só é onipresente nas moradas da casa do Pai, a casa do Pai que é o universo, mas que também pode se fazer presente em cada um de nós. Obrigado, mentores espirituais amigos. Obrigado, Jesus, e que assim seja.